Essa tabela, eu acho ela bem ilustrativa porque ela traz diferenças importantes entre o que nós chamamos de tristeza e de depressão. Tem gente que às vezes pensa, depressão é como se fosse uma tristeza, né? Uma coisa, como se fosse uma tristeza que dura mais. Na verdade, são coisas diferentes. E essa tabela traz diferenças bem importantes. Por exemplo, na depressão, a intensidade é muito maior. Por isso que não é interessante a gente falar com uma pessoa que tem depressão, meio que tentando comparar com o momento que nós estivemos tristes. Tem gente que às vezes faz isso. Já passei por essa tristeza, já passei por isso. E não é legal, porque você está desvalorizando o que aquela pessoa está sentindo, e a sua comparação não é justa, não é correta, porque a depressão é muito mais intensa do que um momento de tristeza que todos nós já passamos. A depressão ela é mais duradoura. Geralmente, ela vai durar meses ou até anos, né? O critério diagnóstico até foi reduzido para pelo menos 2 semanas, mas na prática o que nós vemos são meses ou anos da pessoa com esse humor mais deprimido, mais desanimada, enquanto a tristeza não dura, né, meses ou anos. A tristeza dura menos tempo. Quando a gente está triste, a gente reage a um estímulo positivo. Vamos supor, eu fiquei triste, alguma coisa que aconteceu, e aí alguém foi lá e me convidou para sair, para tomar um sorvete, para fazer uma coisa que eu goste. Em geral, quando alguém faz isso com a gente está triste, nós nos sentimos bem. Na depressão, muitas vezes isso não vai acontecer. A pessoa é oferecido a ela, né, um estímulo positivo, uma coisa que ela até gostava, mas ela não reage como a gente reage na tristeza. Não que nós não devamos estimular, pelo contrário, a gente deve estimular sim para ver se a pessoa melhora, mas isso não é suficiente para resolver um problema de depressão. Não basta apresentar coisas para ela fazer. Na tristeza, a gente diz que o prejuízo funcional é limitado. Várias vezes nós estamos tristes e trabalhamos, temos as nossas atribuições, fazemos nossas coisas sem um prejuízo significativo. Na depressão, esse prejuízo costuma ser muito maior. A pessoa tem prejuízo no trabalho, tem prejuízo nas relações sociais, nas relações familiares. Então, o impacto é muito maior. E olha que coisa importante aqui, ó, a tristeza melhora com o tempo. É verdade, se você está triste, de modo geral, passa um tempo, passa, né? Passou, o tempo passou, estou tranquilo. E a depressão é o contrário, a depressão tende a piorar com o tempo. Se você não faz o tratamento, a pessoa não melhora sozinha. Por isso que a gente sempre reforça a necessidade do tratamento que não passa. Então, se você fala com uma pessoa que está com depressão, que vai passar, que vai melhorar, sem tratamento, na verdade, o que pode acontecer é o contrário, ela até piorar daquele quadro dela. A tristeza tem um fator causal bem definido, a gente reconhece, estou triste porque tive uma briga, estou triste porque houve um desentendimento, me frustrei, né? A gente consegue relacionar bem qual é a causa da tristeza. A depressão não obrigatoriamente vai ter essa causa. Como eu mostrei naquele primeiro slide lá, às vezes a causa vai ser muito química mesmo. A pessoa está com um desbalanço ali dos neurotransmissores, de serotonina, etc. E ela até se culpa por isso. Poxa, mas está tudo bem na minha vida? Não é? Eu tenho um bom emprego, eu tenho família, tenho isso, né? Por que que eu sinto isso? Muitas vezes vai ter a questão química envolvida ou até outros fatores que no momento ela não está reconhecendo ou não está falando para quem está junto aí com ela. E uma outra coisa que muitas vezes aparece de um modo bem importante é a psicomotricidade, né? Essa questão da nossa movimentação, lentificação. Na tristeza, geralmente a gente não tem uma lentificação significativa. Tanto que às vezes você pode passar um dia triste e ninguém nem saber que você está triste, que você está ali fazendo suas coisas, tudo. Talvez alguém que te conheça muito bem vai notar que tem algo diferente, mas em geral, muitas vezes isso não é tão notado. Na depressão, já é mais comum que tenha uma lentificação psicomotora importante. A pessoa demora a responder, às vezes tem perdas de memória, parece que não está compreendendo. Então, esse quadro eu acho bem legal para a gente compreender que há diferenças mesmo da tristeza para a depressão. Então, falando um pouco sobre o suicídio, percebam que a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda que nunca deve ser ignorado. É o sinal de que as coisas na vida não vão bem.
extremamente importante, que a maioria dessas pessoas, ela não quer exatamente ou necessariamente morrer. Ela quer acabar com o sofrimento, ou matar o sofrimento, né, se a gente for usar a mesma linguagem figurada. E é uma estratégia que ela utiliza, enxerga esse único caminho, né, que é de cometer o suicídio, mas o nosso papel, né, enquanto fazemos a abordagem, como tentamos agir na prevenção, é tentar com que ela dê outra oportunidade, né, se permita o tratamento e, e que enxergue, né? Porque uma metáfora interessante é como se a pessoa tivesse com o rosto assim de frente a uma parede e na parede ela só vê suicídio, suicídio, suicídio. O nosso papel é tentar afastá-la dessa parede para que ela veja outras possibilidades. E o legal é que quando a gente faz entrevistas, avalia pessoas que tentaram suicídio, inclusive tentativas extremamente graves, como é um trabalho de mestrado de uma colega minha aqui de Brasília, do SAMU, mesmo as pessoas que fizeram tentativas gravíssimas, né, assim, tiro, precipitação, assim, que sobreviveram praticamente por um milagre, elas depois de algum tempo, elas demonstram arrependimento pela tentativa e agradecem por não terem cometido suicídio, porque entendem que naquele momento estavam numa extrema fragilidade e fizeram essa tentativa extrema, né? Então, assim, todas as informações que nós temos é de que o suicídio ele pode ser prevenido e a pessoa precisa daquele cuidado nesse momento de altíssima gravidade.